uma luz âmbar começa a piscar no painel. Ela não tá ali por capricho. Não é decorativa, não é opcional. Ela diz, literalmente, não decole. E mesmo assim, a manete é avançada. Os motores rugem, os freios são soltos e um jato executivo começa a acelerar, rumo ao que quase se tornaria uma tragédia. 20 de maio de 2018, domingo, fim de tarde, aproximadamente 16h40. O cenário é o aeroporto Francisco de Assis, M. Juiz do Fora, encravado entre morros na zona da Mata Mineira. Céu limpo, visibilidade superior a 10 km, temperatura agradável em torno de 23 graus Celsius. O vento vinha de noroeste, cerca de 8 a 9 nós, com algumas rajadas. No papel, condições praticamente ideais. A pista 03,21 tinha 1.535 metros de comprimento, 30 metros de largura, elevação próxima de 980 metros. Para um avião comercial leve pode parecer suficiente. Para um jato executivo próximo do limite de peso, essa margem começa a ficar estreita, muito estreita. O Brasil vivia um 2018 turbulento, fora da aviação também. Ano de Copa do Mundo na Rússia, eleições presidenciais no horizonte, e a poucos dias da explosão da greve dos caminhoneiros que paralisaria o país. Nas rádios, o sertanejo dominava. Gustavo Lima liderava execuções. Marília Mendonça estava no auge, enquanto a Alok consolidava a projeção internacional na música eletrônica. E era justamente para cumprir um show em Belém do Pará que aquele jato se preparava para decolar. A aeronave era um Cessna Citation 560 Vessel, matrícula PR, fabricado no ano 2000. Um dos modelos mais bem-sucedidos da aviação executiva. Equipado com 2 motores Pratt & Whitney PW545, capacidade para até 9 passageiros, peso máximo de decolagem de 9.072 quilos, cabine ampla para a categoria, reputação sólida no mercado. Na cabine, 2 pilotos. O comandante, 47 anos, 3.048 horas totais de voo, sendo 1.902 naquele modelo, licença de piloto de linha aérea, habilitações válidas, experiência consolidada. Havia sido contratado pouco mais de um mês antes, junto com a aquisição da aeronave. O copiloto, 33 anos, cerca de 1.100 horas totais, 162 naquele modelo. Piloto comercial habilitado para voo por instrumentos. Atuava como freelancer e aquele era seu primeiro voo para a empresa. Sabia que havia uma vaga aberta, estava motivado. Queria mostrar serviço. Esse detalhe aparentemente pequeno ganha peso depois. No dia anterior, 19 de maio, o avião cumprira 4 etapas. Terminou a jornada pernoitando em Goianá, no aeroporto Presidente Itamar Franco. O plano original para o dia 20 era simples: embarcar ali mesmo e seguir direto para Belém. Mas houve mudança. O operador solicitou que a decolagem ocorresse em Juiz de Fora. Alterações assim eram frequentes na rotina da operação. Os pilotos realizaram um traslado curto, cerca de 20 milhas náuticas, menos de 10 minutos de voo. A aeronave havia sido abastecida com 3.080 quilos de combustível. O trecho consumiu aproximadamente 154 quilos. Ao chegar em Juiz de Fora, a APO permaneceu ligada enquanto aguardavam os passageiros. Cerca de 2 horas no pátio, consumindo aproximadamente 50 quilos por hora. Mais combustível foi embora. Os pilotos programaram o gerenciamento e segurança das instalações, considerando 2 tripulantes e 4 passageiros. Quando finalmente chegou o momento do embarque, a situação mudou. Em vez de 4 passageiros, 7 embarcaram. Segundo registros do CVR, houve surpresa na cabine com os 3 nomes adicionais. Independentemente de controvérsias posteriores, o fato técnico é que o sistema não foi atualizado. Os cálculos permaneceram baseados em 6 ocupantes. Com 6 pessoas, o peso estimado de decolagem ficaria em torno de 9.007 quilos, dentro do limite de 9.072. Apertado, mas legal. Com 9 pessoas, a estimativa subia para aproximadamente 9.247 quilos, cerca de 175 quilos acima do peso máximo certificado.
Os pilotos não refizeram os cálculos. Além disso, o briefing de decolagem não incluiu discussão detalhada de emergências ou critérios claros de rejeição. Combinaram o essencial, mas não alinharam respostas para o inesperado. E havia mais. No dia anterior, durante uma decolagem em Bragança Paulista, a luz no take-off havia acendido. A decolagem foi interrompida. Nada de anormal foi encontrado. O evento não foi registrado formalmente no diário de bordo. Ali pode ter nascido uma perigosa familiaridade. Segundo o manual do 560 Vesel, aquela luz âmbar acende quando existe divergência na configuração de decolagem. Flaps fora da faixa compensador, deprofundor e NADECO, estabilizador fora da posição correta. Se as manetes forem avançadas com a configuração errada, a luz pode piscar acompanhada da master caution. É uma barreira final, um último grito do sistema, antes que o avião acelere sem estar pronto para voar. Taxiando para a pista 21, a luz acendeu brevemente. Houve comentário na cabine. Nenhuma avaliação operacional formal foi realizada. A decolagem iniciou no modo estático. Potência ajustada com freios aplicados. Motores estabilizados, frios liberados. Aceleração crescente. Durante a corrida, a luz voltou a acender. Os pilotos associaram o aviso à posição do compensador. Atuaram nos interruptores. A luz apagou. Segundos depois, acendeu novamente. Em meio ao aumento da velocidade, um deles mencionou a possibilidade de abortar. A decisão foi continuar e monitorar parâmetros. A aeronave atingiu VA, velocidade de rotação. O comandante puxou o manche. O nariz não respondeu como esperado. O jato permaneceu colado ao asfalto, com a pista encurtando rapidamente à frente. Veio a decisão tardia: abortar. Freios aplicados com máxima intensidade. Reversores acionados. Mas a energia era grande demais. O avião ultrapassou o fim da pista, atravessou a área de escape, desceu um declive e parou após colidir com vegetação. Houve princípio de incêndio na vegetação próximo ao trem principal. Os próprios pilotos utilizaram o extintor de bordo, motores desligados. Evacuação pela porta principal. 9 pessoas saíram andando. Os danos foram classificados como leves. Avarias na parte inferior dianteira da fuselagem, impactos no trem de pouso, derretimento de proteções hidráulicas. Poderia ter sido muito pior. A investigação foi conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A ocorrência foi classificada como incidente grave, excursão de pista. O relatório final, publicado em 25 de novembro de 2025, apontou múltiplos fatores contribuintes. Primeiro, falha no planejamento de peso e balanceamento, não atualização do gerenciamento e segurança das instalações após embarque adicional. Segundo, complacência operacional. A experiência anterior com a luz pode ter reduzido a percepção de risco. Alarmes repetidos sem consequência aparente criam um fenômeno conhecido na aviação: normalização do desvio. Terceiro, coordenação de cabine insuficiente. Falta de critérios claros para rejeição antes da decolagem. Quarto, julgamento operacional. Prosseguir com a corrida de decolagem com a indicação não decole ativa. O relatório também analisou fatores humanos. O copiloto atuava como freelancer. Desejava contratação definitiva. Níveis elevados de motivação podem, em determinados contextos, reduzir a assertividade ao questionar decisões. O próprio Alok declarou posteriormente que cabe ao piloto a palavra final. Passageiros não dispõem de dados técnicos para avaliar desempenho, peso ou limites de operação. Essa responsabilidade é exclusiva da tripulação. Os investigadores calcularam que, nas condições de temperatura e altitude, a pista seria suficiente com a aeronave dentro do peso máximo e vento de proa adequado. Porém, um vento de cauda de apenas 10 nós já tornaria a distância requerida superior aos 1.535 metros disponíveis. Não foi possível determinar com absoluta certeza se o fator determinante foi o excesso de peso ou uma real discrepância de configuração indicada pela luz. Mas ficou evidente que a rejeição ocorreu tarde demais. Uma cadeia de pequenos elos se formou. Mudança de aeroporto, replanejamento incompleto, espera prolongada com consumo de combustível. Passageiros adicionais. Cálculo não revisado. Alerta minimizado.
Decisão adiada. Na aviação, segurança não é medida apenas pelo acidente consumado. É medida pelas margens. Naquela tarde em Juiz de Fora, essas margens se aproximaram perigosamente de zero. 9 pessoas embarcaram confiando que todos os sistemas, técnicos e humanos, funcionariam como projetado. Saron Eleses. Mas o episódio ficou registrado como um lembrete brutal. Procedimentos existem porque foram escritos em sangue ao longo da história da aviação. Uma luz no painel não negocia. Ela não se preocupa com agenda, com show marcado ou com pressão operacional. Ela apenas comunica que algo não está dentro dos parâmetros certificados. E ignorar um aviso pode não trazer consequência imediata. Às vezes traz uma segunda chance. Mas cada segundo de complacência consome uma parte invisível da margem de segurança. E naquela pista de 1.535 metros, entre morros mineiros, uma decisão tomada, nós mais cedo poderia ter mudado completamente o desfecho. No fim das contas, esse caso não é apenas sobre um jato executivo, nem sobre celebridades, nem sobre peso extra. É sobre cultura de segurança, sobre disciplina operacional e sobre a coragem de interromper quando o sistema diz para interromper. Porque quando o painel afirma não decole, ele não está fazendo um pedido, está oferecendo a última oportunidade de evitar o próximo capítulo de uma investigação. Se esse tipo de história te faz refletir, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre essa cadeia de decisões e sobre o peso da palavra final na aviação. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até o próximo Fatos Internos.